E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas e bem-vindos ao Sofá Pixel. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse novo anime que lançou essa temporada e talvez a gente continue vendo os próximos episódios, chamado Demon Slayer, também conhecido como Kimetsu no Yaiba. Então se prepara aí, se aconchega e vamos começar. Bem, Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, é um anime inspirado no mangá da Shonen Jump com o mesmo nome. E a adaptação está sendo feita pela Ufotable, que fez trabalhos como Fate Stay Night, God Eater, entre outros trabalhos. Uma das coisas que chama muita atenção desse estúdio, pelo menos pra mim, é a animação e a composição deles. Eu gosto bastante da forma que eles compõem a cena usando vários efeitos especiais, muitas vezes abusando positivamente do que a mídia digital pode oferecer. No caso de Demon Slayer, eles não tentaram fazer algo tão realista quanto o Fate, por exemplo. Eles fizeram uma pegada um pouco mais caricata pra condizer com a arte do mangá. Eu não li o mangá, eu inclusive assisti esse anime totalmente às cegas por recomendação do Hideki, dono da Anime Hills, confiram o site deles. E eu não sei, mas eu sinto que por eu ter visto totalmente às cegas, me pareceu que as minhas expectativas acabaram mudando um pouco. Falando em expectativas, com esse nome, era impossível não pensar em Goblin Slayer. E lembrando da minha má experiência com Goblin Slayer, eu já fiquei um pouco pé atrás. Uma das coisas que eu logo notei foi o capricho no traço. Claro, a Ufotable sempre faz uma animação bem caprichada e tudo mais, mas nesse caso em específico, o traço me lembrou bastante do que eles fizeram no anime de Boku no Hero, em que em certos ângulos mais próximos, eles fazem um traçado um pouco mais grosso em certas partes, para justamente enfatizar esse lado mais caricato do mesmo. A história começa contando do ponto de vista do protagonista, chamado Tanjiro, e ele é um moleque que aparentemente ele trabalha ajudando a família, fazendo entrega de carvão para os vilarejos próximos. Foi apresentado também que ele tem um olfato apurado, provavelmente vai ser algo a ser mais desenvolvido à frente, considerando que é um mangá da Shonen Jump, talvez se torne algum poderzinho secreto dele, alguma coisa que vai dizer, olha só, você tem esse olfato apurado por conta do seu passado, do seu pai que não foi mostrado na cena que tinha o flashback lá, que eles cortaram o rosto dele de propósito, ou qualquer outra coisa do tipo, eu não li o mangá, não tem como eu saber, mas provavelmente vai ter uma explicação dessas, qualquer coisa desse tipo. Aí, um dia, ele sai pra entregar o carvão, algumas pessoas começam a pedir favores pra ele, e aparentemente é uma característica dele não saber dizer não, ou ele só é muito bondoso, eu não sei. Mas eu tenho que dar um parabéns para essa cena, digo, parabéns pro nível do resto do anime, porque uma coisa que me incomodava bastante era que tem muita exposição. Tudo bem que isso não é tão fora do comum em animes, a maioria dos animes acaba se apoiando muito em exposição, principalmente anime de shonen de porrada, porque tem que ter explicação dos poderes, com explicação do universo e isso tudo mais. Mas, enfim, não posso deixar de lado algo que eu consideraria um defeito. Então ele tá voltando da entrega do carvão e fica de noite e o tiozinho lá, que eu não lembro o nome dele, chama ele pra ficar na casa dele, porque de noite fica perigoso e de noite aparece Onis. Onis seriam demônios do folclore japonês e ele explica que esses demônios eles atacam à noite e que existem as pessoas que matam esses demônios e aparentemente o protagonista vai virar um deles, até porque é o nome do anime. No dia seguinte, quando ele volta pra casa, tá todo mundo morto. A única pessoa que ele sente que não tá morta é a irmã dele. Só que a irmã dele ele descobre que virou uma Oni. Nisso ele encontra um desses Demon Slayers e que tenta matar a irmã dele porque, bem, se a irmã dele virou um Oni, então é mais que o trabalho dele matar ela. Mas o moleque não deixa porque a irmã dele, não sei o que, ela nunca ia comer alguém. Mesmo ela tendo tentado comer ele, tipo, alguns minutos atrás. Mas o cara continua insistindo porque, bem, é o tradicional. Ele é um demônio, ele não vai poder se recuperar. A mesma história como se fosse, sei lá, um apocalipse zumbi em que ele diz, olha, você virou zumbi, você tem que aceitar que ele virou zumbi, seguir em frente, você não pode ficar achando que vai curar ele ou não sei o que. E aí ele fala, não, eu vou curar sim, não sei o que, poder da amizade, determinação, não sei o que. Mas aí eles começam a tretar e
uma coisa que eu fiquei surpreso, tipo, pra alguns provavelmente não foi tão surpresa assim, mas pelo menos pra mim foi uma surpresa, justamente por conta desse clichê que eu acabei de falar. O que eu esperava era que o cara lá matasse a irmã dele e falasse, não, você tem que ser forte e superar isso, porque o mundo é cruel e não sei o que. Basicamente, esse clichêzão que acontece em qualquer história de gente que se torna monstro. Mas não, ela sobreviveu. E isso foi algo bem surpreendente, pelo menos pra mim, sabe? Eu realmente achava que ela ia morrer ali. Mas aí eles sobrevivem e manda ele falar com um cara lá e o episódio acaba. Aí toca a abertura. E aí eu me toquei, de que isso tudo na verdade era um shonen de porrada e eu estava achando que era um anime de samurai normal. E aí a opening me empolgou um pouco, porque eu tenho ponto fraco de shonen de porrada com poderzinho. Desculpa, gente. Sou eu fazer o quê? Essas coisas me empolgam. E aí eu começo a entender que, pelo que eu tô vendo ali, eu sinto um pouco de Bleach ali. Não que ele vá ser igual a Bleach ou que é cópia de Bleach ou algo do tipo, não. É que essa pegada de samurais usando katanas para matar demônios e depois eles vão lutar entre si, vai ter umas lutas com poderzinho e o cara tem praticamente uma Hyorin Maru, só que derretida. Isso me lembra muito de Bleach. Se for bom, eu vou dar um bônus para ele, porque eu tenho más lembranças de Bleach. Yay! Mas voltando aos aspectos técnicos, uma coisa que eu notei bastante era que eles usam muito de CG. Eles usam muito animação 3D. Não chega a ser tão descarado como outros animes, porque eles usam isso mais em cenas distantes, ou também na cena do pombo, que tinha um pombo lá e eles fizeram ele em 3D, mas normalmente eles fazem animais em 3D, porque, sei lá. As cores estão legais, a composição de cena também tá legal. Eu não tenho muito o que comentar sobre o anime agora, porque aparentemente foi um episódio inteiro só dessa preparação de terreno. Quase nada aconteceu de interessante que eu possa realmente comentar aqui. Só que provavelmente vai ser um novo shonen de porrada. Pode ser que venha um anime bom daí, ou pode ser que venha um anime ruim. Eu sei lá, eu realmente não tenho como opinar só por esse primeiro episódio. Mas e vocês? O que vocês acharam desse primeiro episódio? Eu não sei o que vocês estão vendo aí. E também sejam bem-vindos a esse canal, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô postando. Eu criei esse canal não apenas com foco em animes, como também em outros assuntos gerais que eu possa querer comentar, que eu acho interessante. Mas eu quis começar esse canal falando sobre um anime. Então eu peguei logo um primeiro episódio de um anime dessa nova temporada pra poder comentar aqui com vocês, né? E não se esqueçam, o tradicional que todo mundo pede, dá o like, se inscreve, coisas de sempre, sejam felizes e vejo vocês de novo no próximo vídeo do Sofá Pixel.